Área de Pesquisas Ecológicas do Guamá. Belém, Estado do Pará, Brasil. Período: 1963 a 1971. Responsável técnico: Robert Schopp, virologista. Financiamento: Exército dos Estados Unidos da América. Autorização do governo brasileiro: não localizada. Registro no CNPq: não localizado. Registro no SNI: não localizado. Esse documento não está nos arquivos brasileiros, porque, de acordo com os registros que encontramos, a operação nunca deveria ter acontecido aqui. O que você está prestes a conhecer não é teoria. É história documentada, enterrada por décadas nos arquivos do Smithsonian Institution, em Washington, e nos registros desclassificados do Exército Norte-Americano, até que uma pesquisadora brasileira levou 8 anos para montar o que os governos tentaram impedir que fosse montado. A pergunta não é se isso aconteceu. Os documentos americanos confirmam. A pergunta é: o governo brasileiro sabia? E se não sabia, o que isso diz sobre o que foi feito em solo nacional, com espécies nacionais, durante a ditadura militar? Hoje, vocês irão conhecer o Projeto BEP, o programa científico que o exército americano operou na Amazônia brasileira durante a Guerra Fria, usando aves silvestres infectadas com vírus de potencial uso como armas biológicas, sob a fachada do Smithsonian Institution, sem registro em nenhum arquivo do governo brasileiro. Era 1963. A ditadura militar brasileira ainda não tinha chegado. O golpe viria em 1964. O Smithsonian Institution, fundado em 1846, era reconhecido mundialmente como a instituição científica mais respeitada dos Estados Unidos. E o Instituto Evandro Chagas, em Belém, era um dos centros de pesquisa em virologia mais importantes da América Latina. 3 instituições, 3 países de interesse, uma operação que nenhum arquivo brasileiro registrou. Para entender o que aconteceu em Belém, entre 1963 e 1971, é preciso entender o que estava acontecendo em Fort Detrick, Maryland, no mesmo período. Fort Detrick era o coração do Programa de Armas Biológicas dos Estados Unidos. Fundado em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o laboratório desenvolveu e testou agentes biológicos de combate ao longo de 3 décadas. Entre os patógenos estudados, Bacillus anthracis, o agente do antraço, Brucella, causadora da brucelose, e de especial interesse para o que viria a seguir, o vírus da encefalite equina venezuelana, conhecida pela sigla VAE. Robert Schopp era virologista, formado em Harvard, com 3 anos de pesquisa registrada em Fort Detrick. Chegou ao Brasil em 1963, como parte de um programa de coleta de espécimes ornitológicos, coordenado pelo Smithsonian Institution. Sua especialidade oficial: aves migratórias e vírus tropicais. Sua especialidade não registrada: agentes biológicos de potencial bélico. A Área de Pesquisas Ecológicas do Guamá, a APEG, ficava a poucos quilômetros do centro de Belém. Gerenciada pelo Museu Paraense Emílio Gualdi, a reserva era o ambiente ideal para o que os pesquisadores americanos precisavam. Concentração densa de aves silvestres, diversidade de espécies únicas na Amazônia e, sobretudo, distância de olhos que pudessem fazer perguntas inconvenientes. Entre 1963 e 1971, pesquisadores vinculados ao Smithsonian capturaram, infectaram e analisaram centenas de espécimes na reserva. Entre os vírus identificados nos animais coletados, VAE, a encefalite equina venezuelana, e febre Q, causada pela bactéria Coxiella burnetii. Ambos constavam nos anos seguintes em relatórios desclassificados do Programa de Armas Biológicas americano como agentes de alto interesse para uso em combate. A investigação que expôs a operação levou 8 anos. Laura de Oliveira Sangiovanni, pesquisadora da Universidade de Brasília, começou a trabalhar no tema em 2017, após encontrar referências indiretas ao programa em artigos acadêmicos americanos dos anos 1980. O primeiro fio, um artigo de 1985, assinado pelo jornalista Ted Gupp e publicado no Washington Post, descrevia o Pacific Ocean Biological Survey Program, do Smithsonian, como uma cobertura para a coleta de dados de inteligência biológica durante a Guerra Fria. O programa havia operado no Pacífico, mas havia referências a atividades similares na América do Sul. O segundo fio, um livro publicado em 2023 pelo historiador Ed Regis, intitulado Science, Secrecy and the Smithsonian, documentava o programa do Pacífico com detalhes inéditos. No seu índice remissivo, o nome de Robert Schopp, e em nota de rodapé, uma referência ao Brasil. Sangiovanni solicitou acesso aos arquivos do Smithsonian em Washington. O que encontrou foram registros institucionais do período, correspondências, listas de espécimes coletados, relatórios parciais de campo. Os documentos confirmavam a presença de Schopp em Belém.
confirmavam os vírus identificados, confirmavam o financiamento pelo exército americano. O que não confirmavam, porque simplesmente não existia, era qualquer comunicação com autoridades brasileiras. Nenhum pedido de autorização ao governo. Nenhuma notificação ao CNPq, que regulava pesquisas científicas no Brasil. Nenhum registro no SNI, o Serviço de Inteligência da Ditadura, que monitorava com obsessão qualquer atividade estrangeira em território nacional. A ausência era sistemática. E sistemática demais para ser acidental. Segundo os registros americanos disponíveis nos arquivos do Smithsonian, os pesquisadores operaram em território brasileiro por 8 anos. Coletaram espécimes que foram posteriormente analisados em laboratórios americanos. Identificaram cepas virais de interesse estratégico. E partiram, sem notificar, sem transferir dados, sem deixar rastro nos arquivos nacionais. A reportagem da agência pública, publicada em novembro de 2025, foi a primeira vez que o caso chegou à imprensa brasileira de forma sistemática. O título: Aves infectadas com vírus teriam sido testadas pelos EUA como armas biológicas no Brasil. A reportagem consultou especialistas em direito internacional e biossegurança. A conclusão: se confirmada, a operação configuraria violação dos protocolos de Genebra, relativos à proibição de desenvolvimento e teste de agentes biológicos de uso bélico, assinados pelos EUA e pelo Brasil. E configuraria também violação da soberania nacional, realizada com a cumplicidade operacional de instituições acadêmicas americanas respeitadas. O Smithsonian Institution, consultado pela agência pública, não confirmou nem negou as informações. A nota enviada à redação afirmava que quaisquer atividades científicas conduzidas pela instituição seguiram os padrões éticos de cada período histórico. A nota não mencionava Fort Detrick, não mencionava os vírus, não mencionava o Brasil. O governo brasileiro, procurado pela agência pública, não se pronunciou. O programa de armas biológicas de Fort Detrick foi oficialmente encerrado em 1969, por ordem do presidente Richard Nixon. Em 1975, os Estados Unidos ratificaram a Convenção sobre Armas Biológicas, comprometendo-se a não desenvolver, produzir ou estocar agentes biológicos para uso em conflito. O que aconteceu com as cepas coletadas na Amazônia entre 1963 e 1971 não está documentado em nenhum arquivo público acessível. Os espécimes taxidermizados permanecem nos acervos do Smithsonian Institution. Os registros de campo parciais estão disponíveis nos arquivos da instituição em Washington. A pesquisa de Laura de Oliveira Sangiovanni, conduzida ao longo de 8 anos, foi publicada em formato acadêmico e está disponível para acesso público. É até a data desta publicação o trabalho mais completo sobre a operação em língua portuguesa. Nenhum processo foi aberto. Nenhum governo foi responsabilizado. Nenhum arquivo foi aberto no Brasil. Os documentos que poderiam confirmar ou negar a extensão da operação na Amazônia permanecem, em sua maioria, classificados nos arquivos do Departamento de Defesa americano. No Brasil, eles simplesmente não existem, nunca foram criados. E enquanto você assiste a esse vídeo, o mecanismo que permitiu tudo isso ainda está de pé. A estrutura que autoriza que países poderosos realizem pesquisas estratégicas em territórios com menor capacidade de fiscalização, sob o respaldo de instituições científicas respeitáveis, em períodos em que o questionamento não era bem-vindo. A Amazônia não foi escolhida por acidente. Foi escolhida porque era remota, rica e governada por um regime que não faria perguntas. O arquivo está aberto. O que você faz com ele é sua escolha.